Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu tinha preparado um vídeo para hoje, já estava tudo pronto, já subi inclusive ele para o YouTube, né? Hoje eu estou falando, gravando esse vídeo aqui, hoje mesmo, terça-feira, tá? Só que ontem à noite, na segunda-feira à noite, eu fui fazer uma meditação. As meditações que eu faço, eu gosto de fazer normalmente à noite, eu gosto de fazer com uma música suave, às vezes eu faço pela manhã uma meditação silenciosa, mas à noite eu adquiri esse hábito, né, de colocar sempre alguma música, que eu já fiz uma playlist até, né, de músicas para meditação, e normalmente nesse horário é onde eu recebo assim algumas mensagens, tá? Aí eu fui fazer justamente com o intuito de entender, né, a situação pela qual nós estamos passando. E eu fiz essa pergunta, né? O que é isso? Por que está acontecendo tudo isso? Fiz a pergunta logo no início, né, mentalmente, e relaxei, fiquei me concentrando na música. Até que começaram, né, a vir algumas palavras. Então, primeiro veio as palavras os filhos da terra. Os filhos da terra, que eu entendi, é a terra mesmo, o planeta, a natureza. E aí começou a vir as explicações. Então, como eu já havia falado aqui para vocês, a questão da transição planetária, eu sei que também em muitos lugares está colocando essa questão, né, nesse momento que a gente está passando. Então, eu não fiz uma pergunta direcionada a essa questão, eu apenas perguntei o que é isso e por que isso. Mas a resposta tem tudo a ver realmente com a transição planetária. Então, o que foi, né? A resposta que me veio é de que a Terra precisa se limpar. E aí eu fiz uma outra questão, se limpar como, né? Na questão da poluição, da natureza mesmo, porque a gente está vendo, né, com toda essa questão das quarentenas mundiais, com o isolamento social no mundo todo, o ar está ficando mais limpo, os rios, né, lá Veneza, como vocês devem ter visto já na internet, que as águas de Veneza estão límpidas, dá para ver peixes nadando ali. Então eu questionei, né, limpa como? Na questão da natureza, da poluição que o homem provoca, e aí me veio só uma imagem. A imagem era uma visão de fora, né, uma visão do planeta Terra pelo lado de fora, como se eu tivesse sido instantaneamente projetada para fora e estivesse vendo o planeta. Mas ou tivesse sido passado para mim uma imagem que eles têm, né? Então eu vi o planeta e do planeta saía como que fosse uma fumacinha, algo assim, como se estivesse se desintegrando, mas era algo escuro, né? Uma coisa escura, preta. E aquilo me causou até um certo espanto, assim, uma coisa... Eu lembro que eu, né, fiquei olhando aquilo assim por algum tempo e só vendo aquilo saindo. Mas isso é bom, né? Porque é uma limpeza, é a limpeza que está sendo feita. E aí veio as palavras, né? Não, a limpeza é a respeito da ganância, desse consumo imoral até. O que eu concluí é que essa fumacinha preta se desintegrando, na verdade, é a psicosfera da Terra, né? A psicosfera, aquela camada preta, escura dos pensamentos, está se desintegrando.
Bom, eu até deixei aqui as anotações que eu fiz, na hora eu não estava escrevendo nada, né? Então eu comecei a anotar depois, né? Aí veio essa ideia, né, de que a separação é feita, né? Porque eu perguntei como vai ser isso então, né? Porque daí veio essa ideia da separação. E aí eu perguntava como que vai acontecer essa separação. Então, naturalmente, aí a resposta foi essa: a separação vai se dar pela vibração. Aqueles que vibram no bem, aqueles que vibram mais alto, estarão na Terra nessa posição em que a Terra está tomando agora. E os que não vibram, né, nessa frequência, permanecerão da mesma forma em que a Terra está agora. E então foi bem nítido isso para mim. As pessoas, né? Eu não vou falar assim eu, nós, porque eu não sei, né? Por mais que a gente eleve a nossa vibração, tem muitas coisas, muitas atitudes que a gente tem, são coisas de se duvidar, né? De que estou agindo certo. Então, assim, o que ficou bem claro para mim é que as pessoas que estão numa vibração mais baixa, elas vão permanecer exatamente como está. Assim, não é que elas vão serem levadas para um outro planeta, ou pelo menos não nesse momento, né? Elas permanecerão exatamente aqui do jeito que está. E as outras pessoas que vibram mais alto, que conseguem entender, que estão procurando a luz, elas não serão também levadas para fora, para um planeta melhor. A Terra, isso foi bem claro para mim, a Terra vai ter uma separação dimensional na própria Terra, dentro do próprio planeta, uma separação dimensional pela vibração. E aí é que me veio a questão, foi a que eu perguntei, eu falei assim, como nós não enxergamos vocês, que vocês vibram mais alto, então como acontece isso? Como que vai se dar isso? Como que as pessoas vão se separar vibratoriamente? O que vai acontecer? As pessoas vão morrer? Como que vai funcionar isso? As pessoas que vibram mais alto, então, vão morrer, né? Aí a explicação que me veio é a seguinte: não. Na verdade, a impressão que vai ter é que como se uma tivesse morrido para a outra, né? Os que vibram mais baixo vão ter a impressão de que aquela outra população, aquela outra camada vibracional morreu. E o inverso também. Mas depois também começou a vir um certo entendimento para mim, assim, né? Não é a morte como a gente entende, embora nessa situação que a gente está vivenciando aqui estão ocorrendo várias mortes. Talvez esta situação, essas mortes que estejam ocorrendo, não tenha a ver ainda com esta separação vibracional. Tem a ver com a transição, com a separação do joio e do trigo, como a gente fala, como eu falei no outro vídeo, mas não tem a ver com essa explicação que eu tive agora. Então, até porque eu perguntei, mas como vai se dar isso? É rápido? Como que vai ser? Aí a resposta que veio é aqui não, que é um processo. É um processo de acordo com cada pessoa. Então, assim, a explicação que me veio seria algo mesmo relacionado à existência de cada um. Eu não sei, é um tanto confuso ainda, talvez ainda não seja muito fácil da nossa mente ainda aqui entender esse tipo de situação, mas isso ficou bem claro para mim, que a separação vai se dar ainda. Começou a acontecer agora, ainda é de uma forma bem lenta. Por que isso? Porque, como eu falei, né? Eu estou procurando, vocês, nós estamos procurando a nossa vibração maior, nós estamos indo atrás de tudo isso, mas nós ainda estamos
cometendo, né, a maioria das pessoas ainda comete alguns atos que nos deixam uma vibração menos elevada, vamos dizer assim. Então, para que a gente consiga, né, ajustar essa nossa frequência, prestar atenção em tudo que a gente faz e conseguir realmente irmos a nós mesmos, nos depurando, saindo, fazendo a nossa própria limpeza, então esse processo é um processo lento, né? Talvez lento na percepção de cada indivíduo. Tem essa questão, né, toda da gente conseguir também pegar o maior número de pessoas conosco para passar essas informações, para passar os exemplos, para conseguir abraçar vibracionalmente, para que essas pessoas também sintam essa vibração e também comecem a vibrar nesse nível mais, nessa frequência mais elevada. Então, tudo isso é um processo gradual, não é um estalar de dedo, né? Vai chegar aqui o Thanos, estalar o dedo e tudo, né, mudar assim, a metade para cá, a metade para lá, não é isso. Vai ter essa separação, isso foi o que mais me chamou a atenção. A separação continua dentro do planeta, né? Aí pode até pensar, né, mas como o planeta todo ele não vai vibrar de uma forma mais elevada? Pois é, então tudo isso é a forma gradual. Quem consegue elevar a vibração já vai se sintonizando, vamos dizer aqui, vai na quinta dimensão, ou vai se sintonizando nessa nova vibração do planeta. Quem ainda não conseguiu, que vai ainda permanecer por mais tempo nessa situação que está, até ele conseguir se elevar, até conseguir se elevar, até conseguir se elevar gradualmente, até que todos possamos. Quando não houver mais como essas pessoas alcançarem a vibração do planeta, aí sim elas serão retiradas. Então, num primeiro momento, tudo isso que nós estamos passando é essa separação, é a nossa vibração que vai determinar essa divisão dimensional dentro do próprio planeta Terra. Talvez a gente nem perceba isso, talvez a gente não consiga enxergar propriamente, como eu disse, a morte de um grupo para outro grupo. Pode ser que não seja a morte como nós conhecemos, deixar de viver. Pode ser que seja simplesmente algo que saia da nossa percepção, né, de um para o outro. Então, principalmente para os que estão menos elevados, para os que já conseguem se elevar mais ainda. Então, quanto mais a gente depura, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, a nossa frequência vibracional, menos denso a gente fica e menos perceptível a baixa vibração ficaríamos, né? Então, é um processo gradual, um processo lento, mas que se dará dentro do próprio planeta. E essa é o ponto de partida, essa situação que nós estamos passando agora é o ponto de partida. Deixa eu olhar se tem alguma coisa mais aqui que eu não tenha falado. Ah, sim, importante, né? A recomendação que foi dada, muito contato com a natureza. E aí, uma coisa que ficou bem forte para mim, não necessariamente água. Então, por exemplo, para quem mora em locais de praia e tudo mais, não necessariamente água, não, a natureza não o mar, mas a natureza terra, chão, árvore, plantas, essa natureza mesmo. Isso ficou bem forte mesmo para mim. Muito contato com a natureza. Não, foi assim mesmo que eles falaram, não necessariamente água, mas a terra, as plantas, as árvores, o ar, muito contato com a natureza. Isso foi bastante forte e foi o final
né, dando o nosso contato ali. Então, é bem importante isso também. Para quem eu sei que a gente está nesse momento que não consegue sair e tudo mais, né? Mas sintonize-se com a natureza. Você não precisa estar lá e colocar o pé na terra. Seria bom. É bom se você conseguir fazer isso, mesmo que você tenha um jardim na sua casa. Mas por exemplo, você pode sintonizar numa imagem da natureza, né? Coloca um vídeo, alguma coisa que tenha som da natureza, imagem da natureza, é, árvores e tudo mais, e isso já te conecta. Toma sol quando o sol sair, deixa o sol chegar em você, mexe com as plantas da sua casa, enfim, muito contato com a natureza, mesmo que seja assim à distância, né? Isso não foi passado especificamente para mim, mas como a gente está nesse momento aqui, então isso vale também, né? Se você colocar um vídeo, alguma coisa que tenha a visão da natureza, você se concentrar, você, sabe, você consegue se transportar para lá, para aquele local. Então é isso, gente. Eu achei importante passar essas informações, né, justamente porque confirma a necessidade de elevar a nossa vibração. E o pânico, o medo, isso não eleva a nossa vibração, tá? Isso abaixa a nossa vibração. Então, a necessidade é essa: elevem a sua vibração. Eu acho muito importante saber que tudo isso tem a mão dos seres de luz. Eles estão tomando conta, né, dessa situação. Então, não estamos abandonados, não estamos sozinhos, e é muito importante seguir essas recomendações, tá bom? Elevem as suas vibrações, coloquem seus pensamentos em dia, leiam muito, estudem, façam suas orações, suas meditações. Não entrem jamais na vibração do pânico, venha ele de onde for, porque é o pânico da doença ou é o pânico da economia. Então, não entrem na vibração de nenhum lado. Pensem, estamos amparados, estamos protegidos. O pensamento e o sentimento criam. Pensem bem nisso, tá bom? Vamos levar a nossa vibração, é muito importante isso. É isso, gente, esse o recado importante para passar para vocês hoje, tá? Então, fiquem em paz. Namastê.